paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, engrandecido por mais essa oportunidade que nessa manhã nos concede estarmos aqui, de podermos uma vez estudarmos a palavra de Deus através desse recurso que nos está disposto à internet. Através desse recurso, você que está na sua casa ser alcançado através da ministração da palavra, através do ensino bíblico da escola dominical. Então, nesse momento, nós daremos início ao estudo da revista, da lição de número 11, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo, ele vai dizer: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. A salvação em Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então nós estudaremos a lição de número 13, a última lição desse trimestre, dessa escola bíblica dominical. E nós, antes de começarmos, faremos uma oração para pedirmos a Deus que nesse momento Ele possa ir de encontro à sua vida, através do Espírito Santo, e alcançar a sua casa, você que me ouve através dessa live, para assim você também seja abençoado, que nesse momento você possa fechar os seus olhos e focar sua mente em Deus para nós orarmos. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, louvado e engrandecido seja o teu nome, bendito e eterno. Queremos nessa manhã ser grato ao Senhor por mais uma vez podermos, ó Deus, estar neste lugar e aprendermos da tua palavra. E eu peço nesse momento, ó Deus, que o teu poder possa ir de encontro àqueles, ó Deus, que me ouvem pela internet, pelo Facebook e pelas demais redes sociais, ó Deus, que estará disposto, ó Deus, esta live. Que o Senhor possa de forma sobrenatural manifestar o teu poder, o teu agir sobre a vida dessas pessoas que assistem pela internet, dando graça, Senhor, guardando, protegendo, edificando, fortalecendo, Senhor. Pedimos que seja conosco ao longo dessa transmissão, que o nosso entendimento, Deus, possa ser aberto e a revelação da Tua palavra, ó Deus, ser compreendida. Te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, nós iremos falar do novo homem em Jesus Cristo. Esta última lição deste primeiro trimestre de 2020, o texto ao qual nós estaremos fazendo a análise é João capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 16, que é a história sendo narrada ali do encontro de Cristo com Nicodemos. Então você pode acompanhar a leitura, você pode fazer a leitura aí na sua casa, em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Eu vou estar fazendo aqui a leitura da introdução, onde diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não, mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta área. Então nós vamos compreender desde já, através dessa introdução, que nós recorreremos aqui em alguns passos que estão estabelecidos dentro da soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação.
E dentro desses processos que acontecem dentro da salvação está a regeneração, a santificação e a justificação. Então, dentro dessa lição de número 13, nós iremos estudar primeiramente o novo nascimento, que também é conhecido como regeneração, depois a justificação e por último a santificação. Não que sejam somente esses que estão inseridos dentro do contexto de soteriologia, mas aqui nessa lição de número 13 nós iremos estudar, se não de forma panorâmica, visto que dentro desse tempo nós nunca conseguiríamos assim exaurir na sua totalidade toda a complexidade dessa salvação que está exposta dentro da Bíblia Sagrada. Mas porém, de forma panorâmica, veremos alguns pontos importantes para que você que me assiste possa chegar à compreensão e ao entendimento daquilo que está exposto na lição de número 13. Vamos lá. Então aqui no tópico de número 1, ele vai falar o novo nascimento, o nascimento do novo homem. Jesus, ele ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o homem, ele não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Isso vai ser agora, querido ouvinte que está em casa, isso vai ser agora distribuído nos próximos 3 subtópicos. Nos próximos subtópicos nós estudaremos, se não, o nascido não do sangue nem da carne, nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Então aquilo que está aqui exposto nessa breve introdução do tópico de número 1, você vai ver que vai estar distribuído nos subtópicos subsequentes. Então aqui o primeiro subtópico, referente ao tópico de número 1, ele vai dizer da seguinte forma: não nascido do sangue e nem da carne. No prólogo do seu evangelho, isto é, o evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas de Deus. Então ele está levando em consideração o que João escreveu lá onde está exposto no capítulo de número 1, no versículo de número 12. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você que está em casa, você pode acompanhar na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 12 e 13, onde o texto bíblico diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então perceba aqui que esse novo nascimento, ele não está ligado nem do sangue, nem da carne, nem do homem, mas de Deus. Então João, ele está falando aqui do nascimento espiritual. Então o que significa dizer que não foi nascido nem do sangue, que nem foi nascido da carne? Então nós veremos o quê? Que quando ele diz que não é nem nascido do sangue, a maioria dos eruditos, eles vão dizer que significa, quando você fala nascido do sangue, está diretamente ligado à doutrina judaica, aonde, através daquele que é nascido de judeu, aquele que é judeu, ele já possui naturalmente uma espécie de mérito para a sua própria salvação. Então aquele que é nascido do sangue, Jesus, ele está diretamente falando, então, senão a quê? Aqueles que são nascidos de judeu, aqueles que são judeus. Então ele está falando da seguinte forma: ele veio para aqueles que eram seus, em João capítulo 1, mas os seus não receberam.
mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes a ele o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, ou seja, eles não são nascidos de judeu. Então o fato de ser nascido de judeu, ele não faz você ter um novo nascimento, e nem faz você um novo homem, e não é para você mérito para a salvação. Isso significa dizer que o fato também de você ser nascido filho de crente não faz de você salvo, não faz de você crente. Por quê? Porque é necessário um posicionamento particular daquele que entende através da fé a obra salvífica de Cristo. E através dessa obra salvífica de Cristo, esse então toma posse da salvação gratuita que lhe é oferecida. Então nem nascido da carne, aquele que é nascido da carne, aquele que é nascido do sangue, ele não possui em si um mérito, uma outorga para a salvação. E Jesus ele vai refutar esse posicionamento dos judeus, quando no capítulo número 8 ele diz que até mesmo das pedras seria possível suscitar filhos. Ele está combatendo senão esse pensamento judeu, que ele tinha em si, através do seu nascimento de ser judeu, filho de judeu ou judia, que ele, pelo fato de ser nascido assim, ele tinha algum mérito para a salvação. Então isso nós vemos aqui na primeira lição, no primeiro subtópico, que o autor ele está falando que nem nascido do sangue e nem nascido da carne. Nascido da carne é senão o fato de ser nascido através de paixão, de desejos humanos, seja ele da carne ou do varão, falando de estímulos sexuais femininos, estímulos sexuais masculinos. Então ele está falando assim, nem nascido do sangue, nem nascido de judeu, nem nascido do homem, nem nascido através da mulher, através da fé que ela professa, mas unicamente isso se dá de forma espiritual, um novo nascimento. E ele vai dizer aqui da seguinte forma: apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através do mérito de Jesus Cristo, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, isto é, um novo começo, a comunhão plena com o Pai Celestial. Então você vai entender algo interessante lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. O que a Bíblia diz? Que aquele homem agora, ele se tornou alma vivente. Ou seja, a alma, ela estava no domínio sobre o corpo, sobre os impulsos gerados pelo corpo. A alma, ela exercia o domínio. Porém, depois da queda, através da desobediência, o pecado entra, a morte entra. E agora, o que é que Deus fala? Tu és pó, e ao pó retornará. Ou seja, a partir daquele momento da queda, a alma deixa de ter o controle sobre o corpo, e o corpo passa a influenciar sobre a alma. Então aquele que era outrora alma vivente, a alma exerce domínio sobre o corpo. A partir de então da queda, o corpo exerce o domínio sobre a alma. Mas através da promessa que foi feita no Gênesis, através do último Adão, o que aconteceria? Novamente, um homem agora, através da atuação do Espírito Santo, através do novo nascimento, a alma novamente ela passa a exercer o controle sobre o corpo, e não os impulsos da carne do homem. Ele vai exercer controle sobre a alma. Como todo homem que está fora de Deus vive dessa forma. Porém, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, eles não são dominados
pelas paixões da carne, mas ele exerce controle sobre a sua carne através da alma, que por si está sendo diretamente direcionada e influenciada pelo Espírito Santo de Deus. E no subtópico de número 2, você vai perceber que ele vai falar sobre aqueles que são nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então vamos analisar aqui algumas das bases que nos foi dada aqui. Vamos ler juntos. Você pode localizar aí na sua casa, na sua Bíblia Sagrada, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz o texto: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Gálatas também, no capítulo de número 6, versículo 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então aquele que é nascido de Deus, ele não nasceu do sangue, ele não nasceu da carne, ele não nasceu da vontade humana, mas ele nasceu de Deus. E esse nascimento de Deus dá a ele a capacidade de ser, senão, uma nova criatura. E eu abro aqui dentro de um contexto ao qual nós estamos aqui estudando, de João capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Você vai entender algo bastante interessante nesse diálogo que está sendo ali feito entre Nicodemos e Jesus. Então Nicodemos, ele não entende quando Cristo ele está dizendo que é necessário nascer de novo, porque na mente de Nicodemos ele até compreendia algo que é daquilo dos seus dias, daquilo que é da sua cultura, porque também era dito nascer de novo quando um gentil ele aceitava ali o judaísmo e passava a exercer ali as funções e a crer naquilo que era dito na Torá, na Taná. Então a partir daquele momento ele se tornava ali um prosélito, ele se tornava alguém que foi convertido ao judaísmo. Então quando esse gentil ele se convertia ao judaísmo, isso para eles era nascer de novo. Isso para eles era nascer de novo, o fato de você aceitar a fé no judaísmo. Então agora o próprio Nicodemos ele tem isso na sua mente, que ele já entendia que o nascer de novo poderia ser ali o fato de alguém que é gentil agora se tornar judeu. Mas só que Cristo não está falando para um gentil que ele tem que nascer de novo. Cristo ele está falando para o judeu Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo, que o judeu nascesse de novo. E isso não entra na mente dele, sabe por quê? Porque o novo nascimento ele tende ali de forma natural. Tanto é que ele falou o seguinte: olha, pode o homem voltar então ao ventre da sua mãe para nascer de novo? Ou seja, ele estava falando de nascer de forma natural, só que Cristo está falando de nascer de forma espiritual. É você nascer de novo. Sabe por que o termo nascer de novo? Porque começa do zero. Não é fazer remendo, não é fazer emendas. Cristo ele tinha em mente o seguinte: o nascimento de novo é começar do zero, é mudar princípios, é mudar objetivo,
é mudar mentalidade, é começar do zero. Então, quando Cristo diz que é necessário nascer de novo, não é alguém que possui sangue judeu, não é alguém que não é a forma de nascer de forma humana, mas nascer pela fé de forma espiritual, mudar os seus princípios, mudar os seus objetivos, mudar os seus pensamentos. Se você ouvinte que está na sua casa, você que outrora professou a fé em Cristo Jesus, declarando Ele como seu único e suficiente Salvador, e você até diz que você é crente, que você frequenta os cultos, que você faz parte de uma denominação de cunho religiosa, mas porém você ainda não mudou a sua mentalidade, você ainda não mudou a sua maneira de pensar, você ainda não mudou os seus objetivos, você ainda não mudou, e você simplesmente faz parte de uma denominação religiosa. Eu quero dizer uma coisa para você: o máximo que você pode ter feito é criar remendos em vestes velhas, mas o nascimento que Cristo Ele tem para você é um nascimento novo, onde Ele vai mudar a sua mentalidade, Ele vai mudar os seus objetivos, Ele vai mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar. Então eu deixo essa palavra para você nessa manhã, dentro desse tópico, que um novo nascimento, ele carrega consigo uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, uma mudança de objetivos. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós fechamos aqui esses 3 primeiros subtópicos para falar do próximo subtópico, nascido do Espírito Santo, nascido da água, dizendo que o nascido de novo é aquele que é nascido do Espírito, nascido da água, nascido de Deus. Esse sim, agora, pela fé, ele nasce espiritualmente, ele muda a sua trajetória, ele muda a sua maneira de pensar, ele muda os seus objetivos. Então vamos para o subtópico de número 3, nascido da água. O batismo em água só tem efeito quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6:1-12. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:3. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Então vamos ler lá, acompanhe aí, querido ouvinte, na sua revista ou na sua Bíblia, em Romanos, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 12, que diz assim o texto: que diremos? Então continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também semelhante na sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado no pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quando até morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, entenda o que? Aquele que nasceu da água, quando você professa Cristo como suficiente Salvador, você agora passa pelo discipulado, você agora tem uma compreensão da palavra, você tem a compreensão da obra salvífica e de tudo aquilo que Cristo realizou por você na cruz do Calvário. Então você agora dá um passo de passar pelo batismo nas águas, e esse batismo nas águas, ali você desce, você vai submergir, vai descer, até ficar totalmente tampado pelas águas. Naquele ato ali, você está sepultando aquele velho homem, as suas paixões, aqueles seus desejos enfreados, que eram provocados pelaquela velha natureza que imperava no seu corpo. Mas agora, através do poder do Espírito Santo, pelo fato de que a obra da regeneração que foi operada em você, ela agora, quando você sai para fora dessas águas, aquele velho homem, ele morreu, ele foi sepultado, e um novo homem nasce para a sociedade, onde agora as suas paixões, os seus desejos da carne, ele não mais conduz você, mas a partir de então, a alma que agora opera no seu corpo, na sua carne, o desejo que está sendo diretamente impulsionado pelo Espírito Santo, vai fazer com que você, meu querido ouvinte, que nasceu de novo, dê um testemunho diante da sociedade, que está diretamente direcionado, guiado e determinado pela palavra de Deus. Então, um novo nascimento, ele faz com que você, diante da sociedade, tenha um comportamento, tenha ali um testemunho, diretamente sendo ele guiado e direcionado e sendo ali pautado pela palavra de Deus. Então, nascido da água também está diretamente ligado diretamente à forma da ação purificadora do Espírito Santo operada. Então, você que nasceu de novo, você tem um compromisso, como Paulo ele vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Então, nós que nascemos de novo, nós não vamos continuar a exercer as obras da carne, mas agora nosso comportamento estará diretamente sendo ele influenciado pelo Espírito Santo e pela nova natureza que opera sobre a vida de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler também a carta que Paulo ele enviou a Tito, no capítulo de número 3, capítulo de número 3, versículo de número 5. Você pode localizar aí na sua Bíblia Sagrada. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então perceba
que esse lavar também, ele está diretamente ligado ao ato regenerador do Espírito Santo. Assim como a água lava, assim também como a água purifica, assim também aquele que é nascido de novo, ele é purificado, ele é regenerado através do poder do Espírito Santo. Que nessa manhã, você que me ouve, que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar, possa te purificar, possa te renovar e possa fazer de você também um nascido de novo para a glória e honra do Eterno. Subtópico de número 4, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera um novo nascimento, João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, João 3,8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível, Gálatas 6,15. Temos aí a genuína conversão. Então vamos acompanhar lá, abre lá na sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 6, onde diz o texto bíblico: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. No versículo de número 8, diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Mas assim acontece todos os nascidos do Espírito. Também em Gálatas capítulo 6, versículo de número 15, diz o texto: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é como ser uma nova criatura. Então concluímos aqui esse subtópico, o tópico de número 1, de forma geral, dizendo que aquele que é nascido de sangue, aquele que é nascido e acredita que possui algum mérito devido ao seu nascimento, porque é nascido de judeu, ou aquele que é nascido da carne, nascido do homem, do varão, você não pode, em méritos, em sua descendência, você que é nascido de crente, em si mesmo, você não é uma nova criatura. Através unicamente do nascimento do Espírito Santo, isto é, através da ação regeneradora, quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, somente dessa forma você pode, meu querido ouvinte, nascer de novo. Então não existe mérito em nós mesmos, não existe méritos no sangue, não existe méritos na carne, não existe méritos em filosofias humanas, mas somente através do nascer de novo, da fé em Cristo Jesus, porque Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu a eles o direito de serem chamados de filho de Deus, que não nasceram segundo o sangue e nem segundo a carne, mas nasceram de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a ação regeneradora, ela é algo que é diretamente operada pelo Espírito Santo. Quando nós professamos a esse Cristo como nosso único e suficiente Salvador, existe uma ação do Espírito Santo regeneradora, purificadora, que agora transforma de forma imediata, ela purifica
ela arranca do homem aquilo que estava entranhado à sua natureza carnal. Isso é uma ação regeneradora operada pelo Espírito Santo. Então tenha em mente que a regeneração, ela não acontece através de méritos humanos, méritos carnais, de filosofias humanas, de forma ancestral, de descendência. Não, de forma alguma não acontece assim. Ela acontece unicamente através da operação do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos para o tópico de número 2, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, dividido o tópico de número 2 está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, ele vai tratar a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícies. Isaías 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação, e é nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitos de Cristo. Romanos 5:1. Então lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorifique. Então você vai entender comigo que o texto bíblico, ele vai dizer que cada um de nós estávamos mortos em nossas obras, em nossas paixões. Estando nós mortos, não existia possibilidade alguma de nós fazermos algo, de nós tivéssemos méritos nossos, algo que nos desse a oportunidade de salvação, porque entendemos nós que o morto, ele não pode fazer nada, está no estado morto. Então, estando nós mortos, não havia mérito, não havia obras que nós pudéssemos fazer, que pudéssemos mudar esse estado ao qual nós nos encontramos. Então é unicamente através da obra salvífica de Cristo, que nós poderemos então nos achegarmos a Ele. Então isso fica melhor entendido quando você vai ver o livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías, aonde ele vai dizer que as nossas obras diante de Deus é como trapos de imundície. Então você vai entender que existe aqui um meio de obtermos a salvação, é de nós nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitos de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então entenda lá comigo o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que o Paulo está falando aos crentes em Roma, no capítulo 5, versículo número 1. Tendo paz com Deus, sendo justificados pela fé. Sabe o que é justificação, meu querido ouvinte? É um termo de cunho jurídico, aonde o acusado ele está diante do juiz, aonde as provas são apresentadas diante dele, diante do juiz,
E aquelas provas, elas acusam o réu e mostram que ele tem culpa diante da sociedade. O juiz, analisando aquelas obras, ele vai condenar o acusado, o réu, vai sentenciá-lo. Porém, aqui, dentro da Bíblia Sagrada, através da obra salvífica de Cristo, o que Paulo está falando aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 1? Que nós somos justificados através das obras de Jesus Cristo. Deus, Ele é o nosso juiz, e diante dele estão as nossas obras, os nossos pecados. Porém, Deus, vendo os nossos pecados, Ele levou em consideração algo feito por Cristo na cruz do Calvário. E através daquela obra, aquela justificação, aquela obra salvífica, aquela justificação que foi feita na cruz do Calvário, Deus não leva em conta os meus pecados, os seus pecados. Mas antes, mesmo eu sendo culpado, mesmo você sendo culpado, Ele vai nos justificar. E o que é esse justificar? Ele vai tornar você justo. Ele vai tornar você, Ele vai colocar você em uma posição de justo. Essa justificação, ela vai trazer, sabe o que? Paz com Deus. Essa paz, ela não está falando para você, querido ouvinte, que você não vai ter luta, que você não vai ter que travar guerras, que você não vai ter que travar batalhas, ou que você está imune à enfermidade e à prova do seu cotidiano. Mas essa justificação, ela te traz paz com Deus. Sabe por quê? Porque quando o homem peca, no Gênesis, no princípio da criação, uma parede foi levantada entre o homem e Deus. E essa parede é nada mais, nada menos que inimizade. E essa inimizade, ela impede você de se achegar a Deus, de ter relacionamento com Ele. Mas quando você é justificado, você é colocado numa posição, e essa parede que impede você de se chegar a Deus, ela é derrubada. E então você tem paz com Deus. Porque lá Paulo falando em sua carta aos Coríntios, porque Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, estava reconciliando o mundo com Ele. Ou seja, a inimizade, o muro que estava levantado entre o homem, entre o pecador e Deus, ele vai ser tirado, para que novamente esse contato, para que novamente essa comunhão que outrora foi quebrada, foi rompida no Éden através do pecado, ela possa ser então estabelecida através do voto salvífico de Cristo Jesus. Então perceba que não é através de mérito humano, então perceba que não é através das nossas obras, mas é unicamente através daquilo que Cristo fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então, se você que me assiste, e você que porventura ainda não professa Cristo como Salvador, existe um muro entre você e Deus, que impede o seu relacionamento com Ele, e é somente através de Cristo, através desse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, é que você pode agora se achegar a Deus, é que agora você pode ter paz com Deus. Se não for através disso, você nunca poderá se achegar a Ele. É somente através da fé em Cristo Jesus que você pode se achegar a Deus e ter paz com Ele e ser justificado com Ele através da obra que Cristo fez por mim e você na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A presença de Cristo já está nesse lugar. E aqui
na continuação desse subtópico, ele diz assim: a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo estado jurídico perante Deus. Então aqui no versículo de número 9, nós temos aqui: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Você já percebeu que por diversas vezes você vai ver na Bíblia Sagrada a ira de Deus que está sendo prometida desde o Antigo Testamento e é falada pelos apóstolos, é falada por aqueles que escreveram sobre a ira de Deus? Você já parou para observar isso sobre a ira de Deus? Você vai entender que existe um momento reservado para essa terra, que é a ira de Deus, conhecida dentro da escatologia bíblica como a tribulação. A tribulação nada mais é do que a ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. Você vai perceber que após a retirada da igreja dessa terra, um período de 7 anos está determinado sobre essa terra, um período de tribulação, um período de grande tribulação. É o período onde as 7 taças da ira de Deus será derramado sobre este lugar. E aqui em Romanos, capítulo de número 5, versículo 9, você vai perceber que ele está falando que agora, justificados pelo sangue de Cristo, muito mais ainda nós seremos salvos da ira de Deus por meio deles. É através do sangue, meu querido, minha querida, que nós seremos salvos da ira de Deus. Para não ficar somente nesse texto, você vai perceber também que lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então perceba que o momento de ira está determinado sobre essa terra, e é somente através do sangue de Cristo, é somente através da salvação em Cristo Jesus que o ser humano pode ser livre e ser poupado desse momento que está determinado sobre a face da terra, que essa tribulação virá sobre toda a terra. Aleluia. No subtópico de número 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, é muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então lemos juntos aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10, versículo número 11, que diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Em Hebreus também, no capítulo de número 10, diz a Bíblia Sagrada, você pode ler aí, no versículo de número 17: e acrescenta: dos seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais, diz o Senhor. Então perceba que agora, quando nós fomos agora justificados, tendo nós
sido regenerados, agora justificados, nós agora, a parede que nos separava, parede essa que foi levantada entre o homem e Deus por causa do pecado lá em Gênesis. O homem, como eu disse, o homem que era alma vivente agora se tornou pó. Aquele homem que outrora a sua alma exercia ali controle sobre a sua carne, sobre o seu corpo, agora ele se torna pó ao ponto da sua carne controlar. As suas paixões irão guiar e direcionar ele, a não ser que aquela promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 17 se cumprisse. Então, através desse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3, então agora tendo nós sendo regenerados, então tendo agora nós sendo justificados, sendo colocados em uma nova posição de justo diante de Deus, Deus nos considera justos através da obra feita por Cristo na cruz do Calvário, ao ponto, querido ouvinte que está em casa, que quando Deus ele olha para mim e para você, agora que nós somos justificados, Ele não vê a minha aparência, Ele não vê a sua aparência carnal, mas quando Ele olha para mim e para você, Ele vê nada mais, nada menos do que Cristo em mim e em você. Então, sendo assim, dos nossos pecados, Ele já não se lembra mais das nossas iniquidades e daquilo que nós fizemos outrora. Os nossos pecados foram perdoados, e como diz o salmista, que Ele afasta os nossos pecados, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados, está lá no Salmo 103. Então esse é o poder da justificação operada por Cristo, também na cruz do Calvário. Essa justificação que coloca nós num ponto, em uma posição privilegiada diante de Deus, onde Ele não leva em consideração o nosso passado, os nossos pecados, aquilo que nós fizemos, mas agora estamos em uma nova posição diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O subtópico de número 3 diz assim: o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Cristo Jesus. Lucas 23, 42 e 43. Então acompanha comigo aí na sua Bíblia Sagrada, a primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz o texto: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E também aqui no texto mencionado lá em Lucas, nós temos ali o relato no capítulo de número 23, a partir do versículo 42. O ladrão da cruz, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então você vai entender comigo que agora, como aqui no exemplo categórico sendo colocado do ladrão da cruz, que naquele último instante creu em Cristo, ele também foi colocado em uma posição de justo, ao ponto de ser digno agora, por esse sacrifício, de entrar no paraíso, de ser participante do paraíso. Então perceba, querido, que aquele que aceita Cristo, ele é justificado, é colocado na posição, seus pecados, eles são perdoados. Aleluia. Então, para finalizarmos, o subtópico de número 3, que diz assim: a santificação do homem.
Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então entendemos o quê? Que a regeneração ela é operada através da ação de Cristo, a ação do Espírito Santo, uma ação regeneradora. Assim como a justificação é operada através da obra salvífica de Cristo, agora a santificação ela vai ser operada através do ser humano que outrora aceitou essa salvação. Então nós vamos compreender isso de forma bem clara nos próximos subtópicos. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19, 5, 1 Pedro 2,9. Posicionalmente é santo, embora ainda esteja em um processo de santificação. E também no subtópico de número 2, a santificação como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Provérbios 4, 18 e Efésios 4, 13. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 17:1, Mateus 5:48, 1 Pedro 1:16. Então você vai entender comigo, querido ouvinte que está em casa, que a santificação, agora, aquele que foi regenerado, justificado, ele também se encontra numa posição de santo. Por quê? Porque agora ele vai entrar por um processo de santificação. Esse processo de santificação, não vai terminar até o arrebatamento da igreja. Então é um processo contínuo ao qual o crente ele vai se submeter, ao qual ele vai ter em mente a palavra de Deus, que vai guiá-lo, vai normatizar, vai direcionar o seu comportamento, e também a ação do Espírito Santo que agora o direciona. Então a santificação é, senão aquele que outrora pecava, ele vai deixar de pecar, e aquele que pecava todo dia, ele não peca mais. Então aquele que por dia ele cometia 50, 500 pecados, ele através da santificação, ele vai deixando de pecar, até que ele não peca mais de forma espontânea e não premedita o seu pecado, mas no momento talvez de que ele não vigiar, que ele venha estar no momento ali no seu trabalho, no seu cotidiano, talvez por uma palavra ou de um mau entendimento, ele talvez faz com que alguém venha se entristecer, ele venha até talvez falar algo que venha pesar sobre aquela pessoa, mas não foi algo premeditado. Mas então o Espírito Santo vem sobre ele, convence ele do seu pecado, e ele, convencido do seu pecado, ele se arrepende e continua o seu processo de santificação. Então isso é santificação, isso faz parte de todo crente se adequar, entrar pelo processo de santificação. E a palavra de Deus, ela é primordial, porque é ela que vai direcionar o cristão nesse processo. Então você, quando tem a palavra de Deus em si, e você peca, o Espírito Santo traz na sua mente o seu pecado, e com aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, então nesse momento você pede perdão e se arrepende, e é purificado e santificado pelo sangue de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Vamos ler aqui em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18, onde diz:
A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Assim é a santificação do cristão. É como uma luz que cada vez ela vai brilhar mais forte. É como uma luz que cada vez ela vai estar mais forte, ela vai estar mais reluzente. Assim é a santificação. A cada dia o crente ele se separa mais e mais das coisas do mundo e cada vez mais ele se aproxima de Deus. Aleluia. Subtópico de número 3: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Hebreus 12:14. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor. Somos seus imitadores, 1 Coríntios 11:1. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4:3. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. João 1:7. Que a alegria de Cristo, que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. Então a vontade de Deus para um novo homem, aquele que é nascido de novo, é senão a santificação, que ele busque se abster, que ele venha cada vez mais se separar, que ele venha cada vez mais deixar o pecado que tão de perto cerca o homem, esse novo convertido, aquelas paixões mundanas que tão de perto tenta fazer com que ele deixe esta caminhada, mas aquele que é nascido de novo, que foi regenerado, foi justificado, esse que se santifica, ele está continuamente no processo de observação de si mesmo, como Paulo diz, que nós devemos julgar a nós mesmos e observarmos o quão perto ou quão longe estamos distantes dessa salvação, para chegarmos a essa estatura de varão perfeito, como diz aqui lá em Apocalipse, versículo 21, que nenhum profano entrará na Jerusalém celestial. Então você compreendeu, meu querido, minha querida, através dessa lição, que através da obra salvífica de Cristo foi possível a salvação chegar ao ser humano. Esse ser humano ele é regenerado, ele nasce de novo, ele muda os seus objetivos, a sua mentalidade. É um novo ser humano que nasce agora voltado a Deus, voltado à sua palavra, e esse é justificado, colocado numa posição diante de Deus, aonde não existe mais uma inimizade entre o homem e Deus. E assim, sendo esse regenerado, justificado, ele também ele passa por um processo contínuo de santificação, aonde ele a cada dia se abstém do mundo, das coisas e do pecado, até chegar na estatura de varão perfeito. Então é um processo que cada um de nós deve estar sendo submetido o tempo todo, para que sejamos preparados para o arrebatamento da igreja, quando Deus há de vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo nessa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer aqui mais uma vez a você, querido ouvinte, que me ouve, que separou essa manhã, esse tempo, para poder estar aqui aprendendo mais da tua palavra, da palavra de Deus, e sendo edificado através dessa live. Que você possa compartilhar essa live, que você possa comentar. E eu também vou estar orando por você que deixou o seu pedido de oração, você que fez o seu comentário, glorificando a Deus também aqui pela vida do L, que está aqui do audiovisual, que está aqui dando suporte para que essa gravação seja possível, que Deus possa abençoar a vida dele e a família dele. Então nesse momento eu quero orar por você que está em casa, lembrando você que à noite também nós teremos ali o culto
nós teremos a transmissão de alguns louvores e também a ministração da palavra de Deus com o diácono Daniel Guimarães. Então fica ligado nessa noite, não perca, acompanhe aí pelo Facebook, e também essa live vai estar sendo disposta no YouTube da igreja para que você também possa ser edificado. Aleluia. Então nesse momento na sua casa, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, coloque em Deus a intenção da sua oração, que eu vou estar orando por você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sou grato nesta manhã por essa oportunidade. Quero louvar e agradecer ao Senhor Deus por Tua palavra, que cada vida, Deus, possa ser totalmente edificada e fortalecida nessa palavra, viva e eficaz. Ó Deus, eu peço ao favor daqueles que estão em casa, que me ouvem, pedindo, ó Deus, que as Tuas mãos santas e poderosas nesse momento possam colocar-os no Teu esconderijo, a sombra da Tua onipotência, aonde, ó Deus, nenhum mal nem praga algumas venha chegar até eles. Eu peço nesse momento, ó Deus, que as famílias possam ser fortalecidas no Senhor. Ó Deus, nesse momento, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do sangue do sacrifício de Jesus, o poder, ó Deus, que está lá, onde disse pela boca do profeta Isaías, que Tu levaste sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades, pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Queremos pedir que esse sangue possa lavar e purificar cada um nesse momento de toda enfermidade, de toda doença, e que a cura divina possa chegar nesse momento, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda força contrária, toda ação maligna, toda ação de demônios nesse momento seja paralisada, e que todo o inimigo ele venha bater em retirada dos lares, pedindo a Deus a bênção e a proteção sobre a vida do pastor presidente, sobre a vida da família pastoral, sobre a vida de todo o corpo de obreiros dessa igreja, o ministério infantil, a mocidade, o círculo de oração, e todos aqueles que fazem parte dessa igreja, as congregações, que possam ser abençoados em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de cada um de nós, com a nossa casa, com todos aqueles que amam e aguardam a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crendo, respondamos amém.